tudo bem? Meu nome é André Felipe, eu sou arquiteto de soluções da Amazon Web Services, a AWS. Nesse vídeo eu vou falar sobre a primeira parte de uma jornada de migração para a nuvem, para a AWS, que é o que a gente chama de avaliação. Basicamente, como eu planejo a minha migração, como eu me preparo e como eu começo a pensar em trazer ambientes para a AWS, né? Eh, uma migração ela geralmente é dividida em 3 partes, uma de avaliação, uma de mobilização e a migração em si. E o objetivo desse vídeo é comentar sobre esse início, sobre essa avaliação, como é esse processo, o que é que eu tenho que pensar inicialmente para avaliar, né? Então, o objetivo é falar sobre isso. Vamos primeiro entender o contexto, ou aonde isso se dá nas empresas e por que as empresas elas olham para a nuvem como um local para migração dos seus ambientes aí mais críticos. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem essa ideia de migração na cabeça é entender exatamente quais os benefícios de negócio que essa migração vai trazer ou olhar ali para o meu cenário atual da minha empresa, ver os problemas e desafios que eu tenho no meu dia a dia e entender se a migração é o melhor caminho para sanar isso, né? Existem diversas técnicas, mas cada área de uma empresa tem suas necessidades e tem desafios diferentes. E é baseando, pensando nessas demandas, que a gente define estratégias diferentes de migração. Então, pensando a nível de C-level, o CIO pode ter ali um desafio de Customer Experience, o CDO ou CMO, ele pode estar querendo introduzir Machine Learning do negócio, fazer análise de Big Data, e a nuvem, ela vai ajudar muito nisso, porque a nuvem já tem muita coisa pronta que pode incrementar esses processos e agilizar essas jornadas. Ou ainda no meu negócio, a empresa pode querer mais agilidade, quer estar soltando aí mais funcionalidades mais rapidamente no mercado, quer ter processo de DevOps melhor estabelecido, sistema atualizado mais frequentemente, e ao mesmo tempo quer fazer tudo isso sem abrir mão de segurança. O pessoal de segurança tem suas práticas, tem suas regras, e a nuvem, ela entra para ajudar porque ela tem ferramentas bem robustas nessa área de segurança, especialmente quando a gente fala de automação de resposta, para que você continue agindo rápido, tenha essa agilidade sem que você abra mão da segurança. Não é porque a gente está tentando fazer as coisas mais rápidos que tem que ser de qualquer jeito, e a nuvem ela tem as ferramentas que auxiliam você a se movimentar rapidamente com segurança. E além disso, olhando aí já em termos de infra, em TI, a gente vê desafios relacionados à modernização de legado, ambiente que precisa de mais disponibilidade, mais desempenho. Muitos clientes eles olham para a migração quando eles estão ali numa fase de renovação de TI, com o hardware vencendo garantia, data center vencendo contrato de colocation, e é um momento que a empresa precisa avaliar para onde vai esse parque todo. Mas não é necessariamente só o parque, não é necessariamente o parque todo que precisa ir para a nuvem, né? A migração pode ser ali de um ambiente apenas, um workload. Posso querer colocar só o meu sistema de arquivos ali que já está muito grande no ambiente local. Eu coloco ele na nuvem, continuo acessando ele do ambiente on-premises, mas ele está na nuvem AWS que passa a tomar conta da infraestrutura relacionada a isso, né? Tudo depende do problema de negócio que a gente quer resolver. E, e nesse contexto como um todo, né, outro ponto muito relevante que aparece é a questão de custo. Como isso afeta os custos e geralmente as pessoas estão buscando ali sempre, né, as empresas estão sempre buscando reduzir custos e a nuvem ela pode ser um elemento chave para se obter redução de custo, tá? Então, tendo esses objetivos claros e estabelecidos inicialmente, o caminho da migração é bem mais facilitado. A gente sabe o problema que a gente está resolvendo. Não é um cenário onde eu vou ter uma solução buscando o problema. E quando a gente fala de migração, migração é um termo bem amplo. Nós estamos acostumados, a gente classifica migrações em 7 R's. Cada um deles é uma estratégia diferente, cada um tem vantagem, desvantagens, tem ambientes recomendados e vai muito da estratégia de negócio para entender como a gente aplica esses R's. Vou comentar aqui sobre cada um deles.
O primeiro é o Relocate. O Relocate é um dos mais novos que a gente tem visto, principalmente quando a gente fala de ambiente híbrido de nuvem, onde o cliente tem infraestrutura on-premises, mas tem uma infra similar na nuvem. Qual o exemplo clássico disso? VMware. O VMware Cloud on AWS, falando mais de ambiente AWS, permite que você tenha o seu ambiente VMware on-premises, você pode ter VMware na AWS, pode integrar esses dois VMwares e fazer vMotion das máquinas do on-premises para a nuvem. Eu estou apenas mudando de lugar a minha máquina, mas eu estou mantendo o ambiente igualzinho como ele está atualmente, só que na AWS. O segundo método que a gente vê bastante é aquilo que a gente chama de rehost lift and shift. Basicamente consiste em mover máquinas virtuais e ou servidores físicos para a nuvem com pequenas mudanças. Um exemplo clássico dessa mudança é na camada de hypervisor. Eu saio de um VMware, eu saio de um Hyper-V e passo a usar o hypervisor da AWS, que é o chamado Nitro. Esse processo pode ser manual, tá? Se eu tenho poucas máquinas, eu tenho conhecimento ali de tudo que está acontecendo, da minha plataforma, de um pouco de AWS. Eu tenho um script que faz deploy automático, eu consigo mover essas poucas máquinas. Ou ainda, se você está falando em ambientes maiores, a AWS ela tem ferramentas que podem ajudar vocês quando a gente estiver falando aí de dezenas, centenas, e você precisar fazer isso em uma escala um pouco maior. O terceiro R, a terceira metodologia é o replatform. Nesse caso, eu vou para a nuvem e começo a trocar um pouco ali os componentes. Eu posso ter uma aplicação feita em Java, com servidor Java, banco de dados Oracle. Quando eu vou para a nuvem, eu porto essa aplicação para containers e eu pego esse banco de dados, que é Oracle, e jogo para um Postgres ou algum outro open source equivalente ali que permite que você reduza muito custo. Então, essa é uma migração que já é um pouco mais complexa, né? Envolve ali desenvolver algo, mas é um caminho que, quando a gente olha no longo prazo, traz uma boa redução de custo. O quarto item é o repurchase. Então, aqui é um cenário onde você tem um ERP legado, você tem um CRM ali que não atende mais, e de repente está pensando em ir para uma solução Software as a Service, SaaS. No caso do CRM, você pode pensar, exemplo, Salesforce. Nesse caso, a gente já troca a ferramenta e já vai para a nuvem com uma nova ferramenta e abandona a existente. Então, a empresa, o negócio passa a ser apoiado em uma nova ferramenta. O quinto fator é o refactor. Isso aqui já é redesenhar tudo praticamente do zero, né? Geralmente a gente está falando aqui em ambiente desenvolvido em casa, onde eu preciso ali adicionar novas funcionalidades. Anteriormente eu falei aqui de replatform, das mudanças que ele traz, né? Mas aqui a gente está falando de mudança já em aplicação. No replatform eu estou trocando o banco de dados, por exemplo, mas a aplicação é a mesma, regras de negócio são as mesmas. Aqui já eu estou falando de quebrar monolito em microserviço, por exemplo. Imagina que você tem uma aplicação feita ali, .NET Framework, algum cálculo científico que é essencial do negócio feito ali em Fortran, alguma coisa escrita em COBOL, uma aplicação monolítica gigante, pesada, e eu começo a pensar em refatorar isso, utilizar microserviço, por exemplo. Na camada de banco de dados, eu tenho um banco de dados antigo, começo a dividir ele ali em três ou dois, quatro bancos de dados especializados, seja colocar ali um chave-valor, um documento, um grafo. Aqui a gente replica, refatora a aplicação inteira e já consegue incluir aí ferramentas nativas da nuvem para ajudar, tá? Os dois últimos são o Retain e o Retire. Retain é aquilo que eu não posso mexer e vou manter, simplesmente não, eu interpreto que não vale a pena tocar naquilo e deixa do jeito que está. E Retire é o que eu avaliei que eu não preciso mais, eu vou aposentar. O sistema está lá ligado, ninguém acessa, eu tiro um backup, guardo por via das dúvidas e a empresa segue em frente com a vida. E a ideia desse processo, né, de avaliação e depois, né, de mobilização e de migração é responder algumas perguntas, né? Então, as perguntas que a gente quer responder: como eu crio um business case, como eu começo, o que eu tenho no ambiente,
Tem muito cliente aí que não tem nível de governança porque cresceu muito rápido, ou a empresa por si só não tem estrutura de governança para saber o que existe. Então, todo esse processo de migração que a gente está falando aqui e que começa com a avaliação, foca nesse tipo de pergunta para que a gente possa endereçar esse processo o mais rápido. Então, como eu falei, né, são 3 passos. A avaliação é onde eu entendo o meu ambiente, mobilização é onde eu detalho o meu plano, eu começo a olhar para dentro de casa para entender como eu implemento, eu vou ter um plano inicial mais claro. Na migração é onde a gente começa a mover dado para a nuvem, mover ambiente, e a gente está focando aqui na avaliação e existem 2 vídeos subsequentes a esse, onde a gente vai falar da etapa de mobilização e de migração em si. Então, basicamente aqui na avaliação é onde eu vou ver aqueles R sendo definidos. Não tem uma regra, cada empresa é uma empresa, cada negócio é um negócio. Em média, o que a gente vê aqui é essa porcentagem, né? 10% é aposentado, é o retire, 20% ali já vai para uma solução SaaS, metade do ambiente ou vai para rehost ou vai para replatform, ou eu levo do jeito que está, ou faço ali umas pequenas modificações, ajustando a camada de aplicação. E 20% ali já vai para refatorar, né? O refactor, onde a gente vai modernizar. Vou colocar serverless, vou usar containers, vou começar a utilizar microserviços, e, enfim. Mais uma vez, reforçando, não existe uma regra, sua empresa pode ser 50% rehost, pode ser 100% rehost, você pode fazer o lift and shift completo também. O importante é entender um pouco o desafio de negócio e como a gente chega lá percorrendo o melhor caminho, tá? Falando de ambientes tradicionais, que têm custo até considerável, como a gente pensa em Microsoft, SAP, VMware, Oracle e mainframe, o refactor e o replatform eles são muito importantes, especialmente quando a gente pensa em redução de custo. A gente sabe que existe um custo de licenciamento considerável atrelado a algumas tecnologias e não necessariamente as empresas tiram o melhor valor dessa licença. Tem muito cliente que tem banco de dados Oracle com licenciamento alto, considerável, mas na prática o que a gente vê é banco de dados sendo utilizado para armazenar tabela, fazer CRUD, o que você pode fazer com qualquer outro banco de dados, tá? Não tem nenhuma funcionalidade ali, alguma coisa extremamente nativa que seja um diferencial super importante para o negócio. Então, por que não avaliar uma redução de custo trocando para um open source, mantendo a minha aplicação mais moderna e usar esse custo que você tinha de licença para viabilizar outras iniciativas de negócio, né? Então, aqui a gente vê algumas estatísticas dessas aplicações quando a gente observa uma migração para a AWS, que envolve aqui questão de ROI e questão de experiência de migração. A AWS tem muita experiência com migração e tem muita história para contar. Então, tendo dito tudo isso, pessoal, olhei para o meu ambiente, entendi o que é que eu tenho, defini minha estratégia inicial do que fazer ali com o meu ambiente, cada R onde eu vou aplicar, né? Essa é a primeira parte, a parte de avaliação. Em seguida, a gente passa para uma fase de mobilização, onde eu começo a detalhar melhor esses planos, né? Mas por esse vídeo, é tudo isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado por terem tirado um tempo para ver esse vídeo. Se você já tem um projeto e quer conversar com a gente, acesse o link desse QR Code, que a gente tem pessoal para te auxiliar. E a gente continua essa série de vídeos sobre os outros 2 passos. Muito obrigado. Eu sou André Felipe, arquiteto de soluções da AWS, e até a próxima.